a minha graduação, lembro da minha graduação que o Lúcio já participava dos trabalhos dele de pesquisa, né, com HIV lá no fundão. Então, assim, para a gente já era uma referência nesse sentido. Então, Lúcio, é um prazer ter você aqui conosco hoje. O professor Lúcio Souza Gonçalves é doutor em microbiologia, coordenador do PPGO da Universidade Estácio de Sá e também professor de periodontia da Estácio de Sá. Alessandro, quer complementar com alguma coisa aí? Você também conhece o Pois Lúcio? é, eu conheci o Lúcio nessa mesma época de UFRJ. Eu estava na graduação e eu era aquele piolho da periodontia, eu ficava junto com o pessoal do mestrado, e eu era do PET, eu estava ajudando eles no trabalho do HIV, e o Lúcio estava lá com o Germano, com a Lúcia. Nossa, e eu ficava impressionada, porque o Lúcio fazia os atendimentos aos pacientes, e já foi uma influência assim, super, super positiva na época, sabe? Para aumentar minha vontade de ser periodontista. Então, assim, é um barato sempre ouvir o Lúcio e lembrar disso tudo. Obrigada, Lúcio, pela tua disponibilidade, viu? E eu quero fazer bioestatística com você. Estava falando com a Elisângela. Beleza. Fala um pouquinho, não esquece de falar um pouquinho do teu curso aqui hoje, tá bom? Tá, eu falo, eu não botei nem aqui. Eu vou falar, na verdade, a ideia, eu vou, no final, eu ia até falar com vocês, no final eu vou falar um pouco do programa lá, que a gente está com... Mas eu falo um pouquinho do curso. Pode falar de tudo, tá? Aí, de mestrado. Tá bom, assim. Tá bom, eu te agradeço. Mais uma vez, obrigado aí, fica à vontade, tá bom? Nada, bom, é um prazer estar aqui, conheço todos aí, o Maurício, o Edson, o Alessandro, eu conheço todos há muito tempo, e só tenho a agradecer a oportunidade. Bom, quando o Maurício falou comigo, ele falou: Lúcio, eu queria que você me convidou, Lúcio, eu gostaria muito que você falasse de patogênios da doença periodontal, que, na verdade, se eu fosse, esse título aqui tinha que ser diferente, eu tinha que dizer assim, que estava lá no pôster, que seriam aspectos imunológicos da periodontite, porque quando a gente fala de patogênios, fala basicamente de imunologia, né? E normalmente quando você vai fazer alguma apresentação sobre esse assunto, ele não é muito bem aceito, né? A imunologia é uma coisa pesada, e eu lembro que nos cursos, até em curso de especialização, quando a gente fala um pouco de periodontia, uma das coisas que eu começo a falar é patogênios da doença periodontal. A gente precisa conhecer ela, né? E realmente você tendo uma visão dos aspectos, como uma doença que tem um componente imunológico muito forte, a gente tem que conhecer. Então, eu vou tentar, não é uma coisa fácil, falar com simplicidade de patogênese, né, de aspectos imunológicos de uma doença, como a periodontite, mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo transmitir para vocês uma informação, tentar fazer com que ela fique o mais simples possível. Estou até marcando o tempo aqui para não me estender muito. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa, assim, quando vai falar de estudar os aspectos, a resposta do hospedeiro, né? A primeira coisa que a gente pensa, assim, por exemplo, esse é uma frase que é bem interessante. Os mecanismos da doença periodontal, o entendimento dessa doença ainda não está completo. Olha só, nós estamos no século XXI, o que tem de estudo de patogênios da doença periodontal é absurdo, e a gente não sabe, a gente ainda não tem o grande conhecimento que a gente precisaria ter para conhecer bem a doença. Então, é uma frase bastante interessante que eu tirei, inclusive, desse paper. Esse paper é um paper de um autor chamado George, a pronúncia não sei nem se é essa, Rashi Shengalis. Ele é um pesquisador americano que ele é dentista e tem muitos trabalhos na área de imunologia da doença periodontal. Então, esse é um artigo que foi publicado no Periodontology 2000, e eu aconselho, para quem quer estudar um pouquinho sobre patogenia da doença periodontal, esse é um artigo importante.
E esse é um autor também bem interessante, é um autor bem renomado na área de imunologia da doença periodontal, e eu sugiro, né, a leitura desse artigo. Então, a gente vai falar algumas coisas relacionadas a esse autor, é um autor importante, então a gente vai ter que mencionar ele um pouquinho. Ele é da Universidade da Pensilvânia, né? Então, vale a pena. Tá? Bom, uma outra declaração desse mesmo paper, ele fala o seguinte: deveria ser notado que a gengivite é o principal fator de risco e um pré-requisito necessário para a periodontite, e pode resultar em um aumento dos níveis séricos de biomarcadores inflamatórios, como, por exemplo, a proteína C reativa. Então, às vezes, a gente costuma subestimar a gengivite. Às vezes, eu vou conversar com o aluno, professor, a gengivite é uma coisa tranquila. Sim, teoricamente, a gengivite é uma doença periodontal porque ela é reversível. Mas, se ela for maltratada, se ela é um pré-requisito para uma coisa mais complexa, né, envolvendo não só um problema localizado, né, de destruição de tecido suporte, a gente também tem a questão da repercussão sistêmica. Então, é uma frase importante, porque a gente não deve subestimar o gengivite, precisa tratar essa gengivite e tratar de maneira apropriada. Né? E aí tem um complemento disso. Essa gengivite ela pode levar a uma disbiose microbiana. E esse ambiente inflamatório, né, patobiontes, que a gente chama hoje, é um termo bem usado, inflamofílicos, quer dizer, esses patobiontes, eles gostam, alguns desses da microbiota oral, eles gostam de ambiente inflamatório. Então, o que acontece? Aquela inflamação gengival, ela pode levar a uma microbiota disbiótica, esse ambiente inflamatório pode persistir, esses patobiontes que são da microbiota normal, eles podem se aproveitar desse ambiente que eles gostam de ficar, né, até porque tem substrato para eles, e esse processo inflamatório pode se agravar, levando à destruição dos tecidos de suporte. Então, uma gengivite, que é um processo inflamatório, a gente deveria olhar com bastante critério, porque se ela for maltratada e se o paciente tiver alguma característica de suscetibilidade, aquela gengivite pode evoluir para um quadro de destruição de tecido de suporte. Esse é um paper que bem antigo, todo mundo, isso inclusive está no livro do Linde, né? Que é um artigo clássico do Page e Shoreda, que fala das etapas numa análise histopatológica de uma gengivite. Então, você tem gengivite inicial, precoce e estabelecida. Então, são 3 fases de um processo inflamatório no tecido gengival. E que esse estágio ele seria evoluído para um estágio avançado quando você teria perda de tecido de suporte, osso, né? Tecido de suporte periodontal, e aí você teria uma manifestação da periodontite. Já se falava disso, né, há muito tempo atrás, e vem se estudando ao longo do tempo, e, na verdade, a gente ainda tem muitas dúvidas. Se a gente for pegar a literatura atual, ainda existem muitas lacunas para a gente... Quando é que uma gengivite evolui para uma periodontite? Né? Qual é o momento? Qual é, na verdade, o ponto de corte para você sair de uma gengivite para uma periodontite? Isso que eu acho que é o mais complexo, que a gente precisa tentar entender. E entender isso não é uma coisa simples, né? É uma coisa um pouco mais complicada. Bom, outra informação importante, também do mesmo autor, já é um outro paper, um paper da Nature, né? Ele fala o seguinte: em indivíduos com suscetibilidade à periodontite, o hospedeiro responde de maneira ele não responde de maneira efetiva, de maneira desregulada e com destruição. Então, o hospedeiro suscetível à periodontite, a resposta dele ela é ineficaz. Ele não consegue responder. Ele responde de maneira desregular e, ao mesmo tempo, ele leva à destruição.
Então, essa é outra colocação para o que é suscetibilidade, né? Uma pergunta que a gente deveria fazer. O que é um paciente suscetível? E isso não é fácil, né? Bom, esse é o paper que eu mostrei para vocês, que é esse que eu tirei essa frase, também do mesmo autor, é um artigo que foi publicado na Nature, que ele fala assim, periodontite, da subversão imune microbiana à inflamação sistêmica. Esse é o título desse paper. Esse paper é espetacular. Quem quiser estudar, pegar um artigo e quiser entender o mecanismo inicial da resposta do hospedeiro ao processo infeccioso, ou à disbiose, até a repercussão sistêmica da periodontite, é um artigo que eu recomendo. É um artigo muito interessante, porque ele fala ele usa esse termo subversão imune, que, na verdade, é um processo de evasão microbiana. A subversão imune microbiana é a capacidade que os micro-organismos têm, aqueles que estão associados ao desenvolvimento de doença, de evadir do mecanismo. Eles conseguem subverter, eles conseguem se protegerem-se desse mecanismo imunológico, né? Então, é um paper bastante interessante que eu recomendo. Então, a gente precisa entender como que um ambiente, né, em que você tem um paciente com saúde periodontal, onde você tem uma simbiose, né, entre os micro-organismos da microbiota, né, do microbioma oral, essa hemostasia entre o hospedeiro e essa microbiota, você evolui para um processo inflamatório, como a gengivite, quando você tem um processo inflamatório modesto, e depois você sai por um processo de disbiose que leva a um processo inflamatório intenso, né? Com uma inflamação bem avançada, levando à destruição do tecido. E essa alteração inflamatória intensa, antes de ocorrer, você tem um processo que a gente chama de disbiose do biofilme, né? Da microbiota associado ao periodonto. Então, essa evolução daquele... Eu lembro quem já leu o livro do Linde, pegar o livro do Linde, vai ver que ele fala daquela saída da característica histopatológica da gengivite para uma doença avançada. Ele fala de aumento até de plasmócitos, né, nos tecidos, mas não é tão simples assim, né? Ele percebeu que nos aspectos patológicos dos tecidos onde tinha periodontite, principalmente no tecido gengival, tecido conjuntivo, você tinha um aumento de plasmócito no momento em que você tivesse o desenvolvimento da periodontite. Mas qual é o momento que isso acontece? Então, a gente vai tentar falar alguma coisa e vou tentar trazer para vocês algumas informações novas, interessantes, que têm uma relação com a periodontite, com o desenvolvimento, mas com um aspecto imunológico, né? Bom, a gente tem que lembrar, de uma maneira geral, né, a gente tem uma microbiota simbiótica em harmonia com o hospedeiro, lembrando que lá a gente tem esses patobiontes que são inflamofílicos, eles estão ali, numa microbiota em simbiose com o hospedeiro. Mas se houver uma mudança, tiver um processo inflamatório, alguns micro-organismos que são chamados patobiontes inflamofílicos, eles vão persistir no local. E a gente tem o que a gente chama de patógeno-chave do processo. Por exemplo, Porphyromonas gingivalis, o AA, que são dois micro-organismos que são chaves no processo de desenvolvimento, né? Então, você tem, num determinado momento, por vários fatores, você pode ter essa subversão do micro-organismo, a subversão imune dos micro-organismos, a subversão associada ao processo inflamatório, e aí você tem um desequilíbrio desse processo inflamatório, e associado a isso você tem uma disbiose. E essa disbiose ela vai persistir num processo de feedback. Enquanto existir um processo inflamatório intenso, você vai ter a manutenção dessa disbiose. E o processo continua, né, levando à destruição do tecido e à perda do tecido. Então, é um processo que está associado, até um termo muito usado hoje, a gente fala que é uma doença, a periodontite é uma doença associada ao mecanismo de disbiose, né? Bom, uma outra
informação do paper, de um dos papers desse autor, né, que eu falei para vocês, que ele é da Universidade da Pensilvânia, diz assim, ó, resistência ou suscetibilidade à periodontite parece ser determinado por múltiplos fatores, incluindo genética. Então, você pode ter algum fator genético que te confere resistência ou te confere suscetibilidade. Você pode ter fatores epigenéticos. Para quem não sabe, fator epigenético são alterações que não são alterações no código genético, mas alterações locais de alguns produtos que são produzidos por algum tipo de hábito que nós temos, tipo de alimentação, fumo, que causa alterações, mas não na sequência das bases nitrogenadas, do nucleotídeo. Mas são alterações epigenéticas que podem estabelecer suscetibilidade ou resistência. Fatores ambientais, fumo, estresse, a dieta, podem trazer resistência, suscetibilidade. Envelhecimento, aí já traz suscetibilidade. Algumas doenças sistêmicas trazem suscetibilidade. Tudo isso pode modificar a resposta do hospedeiro de maneira protetiva ou destrutiva. Então, é importante entender assim, que existem vários fatores. Os próprios fatores genéticos, que muita gente fala, o polimorfismo genético, que leva ao aumento da suscetibilidade de alguns pacientes, em algumas situações, o polimorfismo é protetor e não um fator de suscetibilidade. Então, a gente precisa entender exatamente o que é resistência e o que é suscetibilidade. Outra coisa importante é entender quais são os fatores que nós podemos modificar. É importante entender uma coisa, que existe um autor chamado Kenneth Rothman, que ele diz o seguinte, que você tem tipos diferentes de causa. A gente diz que são causas componentes, são aqueles fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de um determinado evento biológico. Você tem as causas que são causas necessárias, ou seja, é uma causa que, se ela não estiver presente, o evento não vai ocorrer. E dentro desse conjunto de causas necessárias e causas componentes, você tem a causa suficiente. Então, um conjunto de causas pode levar a uma determinada doença. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Fácil. Tuberculose. A tuberculose tem vários fatores que podem ser que chama de causas componentes. Exemplo, o indivíduo infectado pelo HIV tem risco de desenvolver tuberculose. O indivíduo que está com deficiência nutricional, ele pode desenvolver tuberculose, porque ele não dorme bem, pode desenvolver tuberculose. O indivíduo que usa um determinado medicamento que baixa a imunidade pode desenvolver. Entretanto, a gente precisa entender o seguinte, essa doença, tuberculose, só vai acontecer quando ele tiver contato com o Mycobacterium tuberculose. Ou seja, o Mycobacterium tuberculose é a causa necessária. Sem ela, a doença não existe. Os outros fatores são causas componentes, que, junto com a causa necessária, levam uma causa suficiente para que o evento ocorra. A doença periodontal, sem a disbiose, você não vai ter. Ou seja, os micro-organismos, os patobiontes associados ou o micro-organismo-chave, são esses que estão associados, até mais os micro-organismos chaves, Porphyromonas gingivalis, por exemplo. Se você não tiver o micro-organismo, você não vai ter a doença. Essa disbiose que leva a essa expressão desses micro-organismos. E você tem outros fatores. Esses outros fatores, a gente precisa pensar também. Esses fatores, quais são os que eu posso modificar e quais são os que eu não consigo modificar. Então, quando eu penso em terapia periodontal, eu não tenho como modificar fator genético. Eu posso modificar fatores ambientais. O indivíduo pode parar de fumar, ele pode levar a uma melhora da dieta dele, ele pode melhorar o estresse. Doença sistêmica, ele pode tratar a doença. Então, esses fatores são modificáveis. Eu posso modificar. E isso impactar a doença positivamente. Agora, os fatores genéticos, não. Eu não consigo modificar. E aí, só para lembrar, assim, esse artigo é um artigo interessante, que a gente está falando de fator genético, é um artigo de revisão, eu aconselho também que dê uma lida, e que ele fala de todos, é um artigo recente, 2019, ele pega quase todos os trabalhos que foram publicados sobre polimorfismo,
Então, por exemplo, ele fez uma tabela só. Então, na tabela 1 de todos os trabalhos, relacionando o polimorfismo da interleucina 1, alfa. Então, aqui, e normalmente esses polimorfismos são polimorfismos associados a um nucleotídeo, né? A mudança de um nucleotídeo é um polimorfismo de um nucleotídeo só, que a gente chama de SNP, é um termo em inglês. E aqui você tem todos os trabalhos que foram publicados. Se teve associação, onde está negativo, aqui não teve associação, não mostrou a relação com periodontites. O que está positivo teve. Aqui, o ano dos trabalhos, os países, aqui as referências. Então, ele relacionou quase tudo. Então, aqui tem a mesma tabela, agora falando da interleucina beta. Olha a quantidade de trabalho que já foi realizado, que é outro gene polimórfico. Ele pegou também um gene que forma o cluster, né, que é a interleucina 1 antagonista, né, o receptor antagônico. Tem poucos trabalhos. Se vocês pegarem a literatura, precisa estudar mais esse receptor antagônico. Interleucina 6, né, continua aqui. Isso é a tabela 1 ainda, até aqui. Então, até agora, a gente falou de polimorfismo de interleucinas pró-inflamatórias. Aqui, a interleucina 10 é anti-inflamatória. Então, a gente precisa pensar, quando eu for falar de polimorfismo, ele pode ser um polimorfismo que leva ao aumento da expressão de uma proteína, de uma citocina pró-inflamatória, então vai ter mais destruição. Não, esse polimorfismo leva à redução de uma proteína pró-inflamatória, então vai ter menos destruição. Então, é um polimorfismo protetor. Mas se essa citocina for uma anti-inflamatória como a interleucina 10, então o polimorfismo, se for de aumento de expressão, é de proteção. Se for de redução, diminuição da expressão, é de aumento da doença. Então, a gente precisa, quando for ler ou desenvolver uma pesquisa em cima de polimorfismos, entender como é que funciona esse polimorfismo, se ele é um polimorfismo de proteção ou de aumento de suscetibilidade, né, à doença. E aqui tem o fator de crescimento e transformação, que é também um de proteção, né? Esse polimorfismo gera proteção. O interferon gama, que é um pró-inflamatório, TNF-alfa também, que é pró-inflamatório. Se houver aumento da expressão, você pode ter mais destruição. E aqui o receptor de vitamina D. Então, na verdade, assim, ele praticamente fechou quase todos os trabalhos, publicados até a época, né, que foi 2019. Bom, essa aqui é uma imagem também para a gente entender. Dentro do que a gente falou até agora, você tem em situação de simbiose, a gente tem saúde periodontal. Todos esses fatores que podem levar a uma alteração, então, subversão, que é aquilo que ele falou, a resposta do hospedeiro, a subversão da resposta do hospedeiro, doença sistêmica, como, por exemplo, diabetes, fumo, a idade, uma dieta que não é adequada, deficiência imunológica, uma deficiência do processo imunológico, tudo isso aqui são fatores que podem levar à disbiose. E essa disbiose leva a uma inflamação destrutiva, né, do periodonto. E isso é um feedback. Enquanto existir esse processo inflamatório, essa disbiose não termina. Por isso que a gente precisa, no consultório, acompanhar o paciente depois do tratamento, porque aquele processo inflamatório ele tem que estar controlado. Senão ele vai ter o feedback, volta a ter uma disbiose e a doença persiste. Bom, outra coisa importante, assim, o que é um processo inflamatório? A principal função do processo inflamatório é eliminar a causa inicial da infecção ou a injúria. Né? A inflamação existe porque houve uma infecção ou houve uma injúria. Então, a inflamação é um processo de defesa. Eliminar também, retirar do local células necróticas, células apoptóticas e debris, né, de células. Então, a gente tem que limpar aquilo. E outra coisa, quer dizer, são células que fazem isso. E você iniciar reparo, porque no processo inflamatório chega um momento que a inflamação está reduzida, você reduz e tem reparo tecidual. Se isso é verdade, usar anti-inflamatório para controlar uma doença como essa não é apropriado. E você está mexendo na capacidade do hospedeiro de se defender de um processo. Então, na verdade, quando se pensa em controlar o processo inflamatório exacerbado de um indivíduo que está desenvolvendo periodontite, é modular. Então, você pode pensar em modulação, que é algo que tem sido desenvolvido, principalmente por esse autor aqui, o Rajneesh Chegales. Ele tem um trabalho, eu vou mostrar aqui agora, ele fala um pouco do ciclo do processo de desenvolvimento da doença da periodontite e a possibilidade de você usar imunomoduladores em determinados momentos
do desenvolvimento da doença. Outra coisa importante entender que a doença, assim como o indivíduo polimórfico, né, que é um fator genético, ele pode estar hiperinflamado, ele pode desenvolver uma hiperinflamação. Tem que lembrar que indivíduos com deficiência imunológica, ele não vai ficar hiperinflamado, mas ele vai ficar com a incapacidade de responder bem ao processo. Então, você pode ter um processo inflamatório, que é uma hiperinflamação do indivíduo suscetível, porque ele tem uma ou, por exemplo, ele pode ter um polimorfismo genético, e ele pode desenvolver um processo de inflamação, de periodontite, porque ele está com uma imunidade baixa, né? Infectado pelo HIV, paciente diabético, com alguma doença autoimune. Então, a gente tem que identificar qual é o possível fator que levou àquela doença. Se é uma hiperinflamação, é um processo de deficiência imunológica, porque o processo pode ser diferente. Outra coisa importante, assim, além de citocinas, né, de quimiocinas, que são citocinas de atração, outros mediadores inflamatórios que interagem com o neutrófilo e ativam o neutrófilo são derivados do ácido araquidônico, por exemplo, prostaglandina 2, são importantes, né, que interagem e vão estar associados ao processo inflamatório, como, por exemplo, dei o exemplo da prostaglandina 2, aqui seriam prostaglandinas, e também produto do sistema complemento. Por exemplo, C3A e C5A são duas aminas que são produzidas no complemento, uma quimiocina. Então, ela vai funcionar também com o processo de quimiocina. Para entender isso, de como funciona esse processo, é importante para a gente poder entender como é que a gente vai atuar em termos de procedimento clínico. Então, nesse esquema aqui, por exemplo, dá um resuminho de como é que funcionaria um sistema complemento. Então, você tem 3 vias: a via clássica, a via das lectinas e a via alternativa, que é aquela via associada à lise. Lembrando que a via clássica está associada à presença de anticorpo. Então, você só vai ter a via clássica se você tiver o anticorpo associado àquele patógeno. E aí você tem a produção de determinados fragmentos do sistema complemento. Por exemplo, esse C4 aqui é um sistema complemento. C4B, que é um fragmento, com C2A, ele vai formar o que a gente chama de C3 convertase. A C3 convertase é uma enzima, ela quebra o C3 e aí você tem C3A, que vai se ligar em receptores de basófilos e mastócitos, duas células que produzem aminas vasoativas. Pode estar até associado a processo alérgico. Indivíduos que têm uma descarga muito grande de aminas vasoativas pode estar associado a uma produção alta, por exemplo, de C3A. E aí você também tem o C3B, que é uma opsonina, é aquela proteína que cobre o patógeno para poder fagocitar esse patógeno. Mas esse C3B também ele pode se unir a esses 2 fragmentos que eu falei e formar a C5 convertase. Aí você tem a C5A, você quebra o C5 em 2 moléculas. Uma que é a C5A, que também é uma aminovasoativa igual a C3A, e uma C5B, que vai em cima do patógeno formar o que a gente chama de complexo ataque de membrana, que destrói, como se fosse um tubo que perfura a bactéria sofre lise. E tudo isso está acontecendo no início do processo, antes de você, por exemplo, ter a produção de prostaglandina, ter a liberação de vários mediadores inflamatórios. Isso aqui é um sistema complemento que vai acontecer sem que haja a presença, por exemplo, de um patógeno. Do anticorpo, né? Você pode ter uma via alternativa, que é só a presença do patógeno induzindo o processo de sistema complemento. E aí, dentro desse processo, né, que é isso aqui, por exemplo, a gente diz que o sistema complemento sem o anticorpo, seria uma imunidade inata, né, e não adaptativa, porque a gente não teria, por exemplo, a ativação do sistema complemento pela via alternativa e pela via da lectina, você não tem anticorpo. Então, é um processo imune inato. Então, o que vai acontecer? Você pode ter uma série de reações e uma das células, a célula apresentadora de antígeno, pode direcionar para você ter expressão de um linfócito T-helper, que é esse aqui, o 17. Esse linfócito aqui, eu vou falar mais à frente, ele vai produzir interleucina 17. Então, esse mediador é um mediador que tem um papel importante, que ele é produzido numa situação mais à frente, quando você tem uma resposta imune adaptativa. Então, ele pode ativar a macrófago,
a produzir vários mediadores inflamatórios, ó, TNF-alfa, interleucina beta, interleucina 6, prostaglandina. Então, o macrófago ele é uma célula que produz muito mediador inflamatório. E várias outras células estimulam. Interleucina 17 é uma. Interleucina 17 também estimula o osteoblasto a expressar RANKL. O RANKL é um ativador de osteoclasto. Ele liga ao RANK do osteoclasto para reabsorver o osso. A interleucina 17 também pode estimular o fibroblasto, lá no tecido conjuntivo, a produzir muitas metaloproteinases. Esse fibroblasto também pode produzir quimiocina, que atrai o neutrófilo. Isso aqui é um esquema mostrando um vaso sanguíneo, um corte transversal, em que você tem o que chama de marginação. É quando o neutrófilo ele se liga a proteínas de expressão, como procedimento de adesão aqui na parede do vaso, para poder sair. Então, o que faz isso, por exemplo? Quem é que aumenta a expressão dessas proteínas de adesão, por exemplo, de CAM, por exemplo, moléculas de adesão intercelular? TNF-alfa faz isso, interleucina 1. Então, interleucina 1 e TNF-alfa, que está sendo produzido no processo inflamatório, ele vem aqui e aumenta a expressão dessas proteínas de adesão, e aí o próprio neutrófilo tem uma proteína, né, uma integrina, que se liga aqui, porque para ele sair do vaso, há uma estase aqui, óbvio. Para ele sair do vaso, ele tem que se ligar. Ele se liga e, quando abre o espaço, ele sai. O neutrófilo chega aqui, ele é ativado a produzir várias enzimas e também mediadores inflamatórios. Então, isso aqui é só para mostrar que todo esse processo, acho que quase todo mundo conhece, mostrar a importância da interleucina 17, que é produzida numa situação mais à frente, quando você tem já a apresentação do antígeno, ou seja, numa imunidade adaptativa e não imunidade inata. Tá? E esse quadrinho aqui é o que eu falei para vocês. Ele mostra aqui, esse autor, o autor lá da Universidade da Pensilvânia, várias possibilidades de modulação desde o momento em que você tem uma microbiota simbiótica, está tudo certo. Quando você quebra isso e começa a ter a desbiose, você tem vários momentos que você pode atuar. Eu posso atuar no micro-organismo, eu posso inibir o sistema complemento, eu posso inibir a expressão de prostaglandina, eu posso usar um probiótico para mexer nessa microbiota, eu posso usar uma doxiciclina, que é para diminuir a expressão de metaloproteinase produzidas, né, que eu mostrei para vocês lá, que os próprios fibroblastos acabam produzindo. Eu posso usar medicamentos para diminuir a expressão de RANKL, pois o RANKL eu mostrei antes, é expressado em osteoblasto para ativar osteoclasto. Então, esse processo aqui, e esse artigo é um artigo interessante, porque ele mostra que, às vezes, quem faz periodontia no consultório, eu tenho certeza que, em algum momento da vida de vocês já pegaram o paciente que vocês tratam, o paciente melhora, mas ele não sai daquele quadro inflamatório. Você tem uma dificuldade de... Eu já tive vários casos assim, de você tratar, seguir todo o protocolo e você perceber que o paciente não está respondendo. Quer dizer, ele não sai, ele fica até com um processo inflamatório menor. Você está controlando, fazendo manutenção, mas está aquele pequeno processo inflamatório. Será que não precisaria fazer algum tratamento modulador? A gente precisa, né, ter essa noção e entender isso. Esse é um artigo interessante que eu sugiro para os periodontistas lerem. Mas não quer dizer que tem que fazer isso. É ler, entender e verificar o momento e se os trabalhos que existem na literatura eles têm evidência suficiente para você poder usar isso. Né? Mas é importante entender. Então, o que a gente está conversando é isso aqui. Ó. Esse é um esqueminha legal. Tá? O esmalte, o cimento, o tecido, né, epitelial, a bolsa, né, o tecido de uma bolsa, um epitélio juncional, e todo o processo inflamatório aqui. Ó. E aqui tem que toda a agressão microbiana, flagelina, que são as proteínas de flagelo da bactéria, LPS, que é uma endotoxina, né, de bactérias de gram-negativo, a fímbria, tudo isso aqui são compostos bacterianos que são agressivos ao hospedeiro, né, ou fatores de virulência do hospedeiro. E a gente cria uma defesa aqui no tecido conjuntivo para que isso, né, não evolua. Um paciente que não tem um mecanismo de defesa adequado, ele vai ter dificuldades, né, de responder isso, de se defender. Então, o que a gente está falando é isso. Nós estamos pensando, aumentando, nós estamos comentando o que está acontecendo aqui. Ó.
que é um processo bastante complexo, né? Então, vamos lá. Bom, aí eu vou começar a falar com vocês uma coisa que é esse artigo, um artigo publicado em 2020, e esse artigo fala de uma coisa chamada autofagia e a sua significância na doença periodontal. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse é um artigo de um grupo de pesquisadores da China, né? E esse trabalho é bem interessante, tá? Sugiro a leitura. Então, vamos lá, nós vamos discutir um pouco isso. Então, vamos falar. O que é autofagia? Qual é a significância dela? Então, vamos lá. Autofagia é um processo conservado, né, celular, que tem função de homeostasia e manutenção da saúde humana. Então, é um mecanismo importante. É como uma via de degradação que depende de lisossomo, a autofagia atua como um modulador da patogênese de diversas doenças, incluindo a doença periodontal. Então, a autofagia, o nome já está até dizendo, a autofagia é como se você estivesse se autodestruindo, né? Na verdade, você está fagocitando coisas suas. Então, se você fala em autofagia, você está pensando em lisossomo, que depende de lisossomo. Todo mundo estudou isso. O lisossoma é uma organela citoplasmática que tem várias enzimas proteolíticas. Então, é necessário que o lisossoma se ligue a esse vacúolo da autofagia para poder degradar aquilo. Então, como é que isso funciona para a periodontia? Vamos lá, para ver se a gente entende isso. Como atua, né? Como é que essa maquinaria celular da autofagia ela faz? Como é que ela faz? Ela faz o seguinte: ela pode fazer uma regulação de invasão de patógeno. Ela pode responder, ela pode regular a resposta imune, ela pode regular a inflamação, ela pode regular a hemostasia do osso alveolar na doença periodontal. Então, olha só, a partir de agora eu vou falar da relação da autofagia com, primeiro, a invasão do patógeno, fala disso. Depois eu vou falar da relação com a resposta imune, depois eu vou falar com relação ao processo inflamatório, depois com relação à homeostase do osso alveolar. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta assim, qual é a importância da autofagia como regulador multidimensional na patogênese da doença periodontal? Qual é a importância disso? É o que eu pretendo fazer com vocês. Tá? Agora, como é uma coisa relativamente nova em termos de relação desse mecanismo com a nossa periodontal, com a periodontite, a gente precisa entender, mais estudos precisam ser realizados. Mas já é um pontapé inicial bem interessante. Esse é um paper que foi produzido no Journal Periodontal Research, desse grupo chinês. Então, vamos lá. Autofagia e sua significância. Então, primeiro, a autofagia é altamente conservada um processo catabólico em que as células componentes, tais como componentes celulares, como por exemplo, proteína, mal formada. A proteína foi mal formada. Esse mecanismo de autofagia vai lá e fagocita essa proteína e digere ela. Ela foi mal formada, para que vai ficar ali? Então, uma das coisas que a autofagia faz é fagocitar uma proteína que está mal formada. Por que ela vai ficar ali? Ela pode também pegar uma organela que teve um dano, está ali, fagocita ela. E elas são sequestradas dentro de um lisossoma para ser degradado. Então, a autofagia é isso. Por que ela é chamada autofagia? Porque você está fazendo uma fagocitose de estrutura nossa. A proteína é sua, né? O material-alvo da autofagia, elas pode acontecer duas coisas. Ou você usa como recicla para poder formar novas estruturas, ou usa aquela estrutura que você fagocitou, que a célula fagocitou, para utilizar como energia. Então, a autofagia, o objetivo dela é tirar aquela estrutura que está mal formada, ou que sofreu dano, mas também usar aquilo como matéria-prima e produzir outras proteínas, outras estruturas moleculares, e também, em algumas situações, até utilizar como fonte de energia, né? Então, que é o mecanismo, e acontece. A gente, quando a gente não está se alimentando bem, o nosso mecanismo, o organismo vai fazendo autofagia. Isso é um processo que acontece naturalmente, né? Então, a autofagia ela pode ser estimulada por vários fatores. Estresse. Então, quando a gente está estressado, tem autofagia. Hipóxia. Vários estresses que incluem hipóxia, uma nutrição desregulada,
estresse oxidativo e quando tem, por exemplo, patógeno intracelular. Então, quando eu penso nisso, já penso na periodontite. Porque, por exemplo, Porphyromonas gingivalis é um micro-organismo que induz a fagocitose dela para ficar dentro da célula. Então, nesse momento que um Porphyromonas gingivalis, por exemplo, está no ambiente como um patógeno-chave para o desenvolvimento de uma periodontite, ela vai estimular a autofagia. A autofagia vai ser estimulada pela presença do P. gingivalis. Estou dando exemplo do P. gingivalis, que é um micro-organismo bem conhecido como um patógeno periodontal. Também participa de vários processos biológicos, a autofagia, tal como diferenciação celular, função celular e defesa contra patógeno. Então, quando tiver um momento em que você precisa se defender contra um patógeno, e na periodontite a gente faz isso, com a disbiose a gente se reage para poder se defender, vai ter desenvolvimento de autofagia. E a disfunção da autofagia está associada com múltiplas doenças. Doença autoimune, por exemplo, câncer, diabetes e algumas doenças orais. E aí eu posso incluir aqui a periodontite. Então, a autofagia é um mecanismo que existe nas nossas células há muito tempo, né, no processo evolutivo, e tem um papel fundamental em vários processos, né, do mecanismo imunológico, né, e está associado com várias doenças. A disfunção da autofagia pode levar a você ter dificuldade de estabelecer uma homeostase. Então, doença autoimune, câncer, são doenças que você tem um desequilíbrio, né? Diabetes e a doença periodontal não é diferente, né? Então, a autofagia, então, tem 3 tipos de autofagia. Eu estou falando em termos celulares, tá? Você tem a microautofagia, a autofagia mediada por chaperona. A chaperona é uma proteína estrutural de membrana, e a macroautofagia. Tá? Ela é regulada geneticamente, tá? A autofagia tem regulação gênica, e ela começa, assim, em termos celulares, né, histológico, ela começa como um processo de iniciação, alongamento, fechamento, fusão com o lisossomo e a degradação daquilo que foi fagocitado. Então, essas são as sequências do processo de autofagia. Tá? Então, a imagem é essa aqui. Ó. Iniciação. Isso aqui é dentro do tecido. Imagina o tecido lá, várias organelas, uma célula sofreu lise e tem várias células, várias organelas que precisam ser fagocitadas, destruídas, porque elas estão mal formadas, elas estão ali no tecido e precisam ser degradadas. Então, eu estou começando uma macroautofagia, estou englobando aquelas organelas. Depois que eu englobei, eu vou alongar essa iniciação. Ó. Começou, alongou, fechou. Depois que fechou, eu tenho um lisossoma que se funde com esse vacúolo aqui, com essas organelas, com a estrutura que preciso digerir. E aí eu vou ter o quê? Digestão disso aqui, degradação. Aí eu mostrei para vocês que existia a macroautofagia, agora tem a microautofagia. Como é que ela funciona? Ela funciona dentro do lisossoma. Uma estrutura pequena de micropartículas que são fagocitadas pelo próprio lisossoma. E a chaperona, lembra que eu falei? A autofagia mediada por chaperona. Chaperonas são proteínas estruturais de membrana. A estrutura que você quer fagocitar se liga aqui na chaperona e depois vem para dentro. E aí ocorre a lise aqui. Então, são os 3 tipos que eu falei. A macro, a micro e a mediada por chaperona. Então, esse é o esqueminha. Então, o que a gente vai fazer é isso. Ó. Eu vou falar de autofagia, a relação com o patógeno, autofagia, a relação com a resposta imune, autofagia, a relação com a inflamação e autofagia relacionada com a hemostasia do osso alveolar. Então, vamos falar uma por uma. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu penso aqui, eu vou falar, então, da autofagia e a relação. Ela tem uma relação dupla. A autofagia tem uma relação dupla com os patógenos periodontais. Certo? A primeira, então. A primeira tem 2. Né? Então, a primeira, a autofagia aumenta a sobrevida da bactéria patogênica e ali ela vai se evadir do mecanismo de defesa do hospedeiro. Então, está aqui. Ó, tem sido mostrado que a autofagia é maior em paciente com periodontite que quem não tem que paciente saudável. Ou seja, lembra que eu falei lá no início que um dos mecanismos que
desenvolve e inicia o processo de autofagia é a presença de bactéria na célula. Então, você tem um processo microbiano, alguns patógenos periodontais, patobiontes, eles invadem célula. Então, esse mecanismo de invasão é um mecanismo que vai estimular a autofagia, certo? Então, Purgivales, por exemplo, e o seu lipopolissacaroide LPS, ele tem demonstrado o aumento da atividade autofágica. Só para vocês terem uma ideia, a própria porfiromona gingivalis, ela induz a fagocitose dela. Quando ela induz a fagocitose dela, ela entra, fica dentro desse vacúolo e não permite que aquele lisossoma venha se fundir com o vacúolo. E aí ela se evade do mecanismo de defesa. Então, o que a porfiromona gingivalis faz, na verdade, a presença dela estimula a formação da autofagia. Mas a autofagia, nesse caso, beneficia o patógeno, que fica ali evadido do mecanismo, essa que a gente chama de subversão do mecanismo imunológico do hospedeiro. Tá? E a gente tem visto, né, verifica que você tem mais patógeno dentro do vacúolo do que livre no citoplasma, porque ele fica ali dentro para se proteger. Outra coisa, a porfiromona gingivalis, ela utiliza dessa autofagia, onde elas digerem várias organelas, várias estruturas, e se alimentam, né, dessa degradação. Mas elas mesmas não são degradadas. Né? Então, é o que eu falei aqui. Ela dentro, a Purgivales usa esse ambiente para poder ficar protegida e também servir como suporte de nutrientes para ela. Então, esse é um artigo também que eu recomendo, que fala da alteração da homeostase imune em célula dendrítica pela autofagia e apoptose por porfiromona gingivalis. Então, a porfiromona gingivalis, ela induz a autofagia. Esse artigo é um artigo interessante, é outro artigo publicado na Frontiers Immunology, que eu recomendo a leitura para poder entender isso aí. Então, um recente estudo mostrou que porfiromona gingivalis, ela manipula o processo autofágico e escapa do mecanismo de defesa dentro de célula dendrítica. Lembrando, célula dendrítica, macrófago e linfócito B são chamados de células apresentadoras de antígeno profissional. Teoricamente, quando elas fagocitam porfiromona gingivalis para destruir, não consegue destruir. Então, ela fica lá e estimula a autofagia para que ela possa ser beneficiada. Então, até agora, eu estou falando que a autofagia, a relação dela com os patógenos, é uma relação dupla. Uma delas é benéfica, que é o que eu estou falando agora, certo? A segunda relação com o patógeno é o seguinte: ela induz um tipo de morte contra a infecção pela bactéria periodontal. Por exemplo, algumas bactérias produzem butirato. O que vai acontecer? Esse butirato é um metabólico produzido pela bactéria que promove a morte da célula que fez a autofagia. Então, é um processo que começa com essa molécula, LC31, e se transforma em LC32. Várias LC32 vão formando esse vacúolo. Só que esse vacúolo ele é formado não em benefício da bactéria, porque a célula morre. A célula sofre o processo de morte celular, e como a bactéria, o micro-organismo, ele se beneficia do ambiente intracelular, a bactéria também vai ser destruída. Então, a autofagia para o processo, para o patógeno, para o patobionte, ou para a bactéria chave do processo, da periodontite, ela tem um efeito duplo, ou benéfico, como eu mostrei anteriormente, de um ambiente favorável para se desvencilhar do mecanismo imunológico, ou um mecanismo em que a autofagia induz a morte celular e a bactéria perde aquele ambiente favorável. Bom, então agora a gente falou que foi a relação da autofagia com a patogênese, com os patógenos, né? Vamos lá. Agora, nós vamos falar da autofagia e a relação com a resposta imune. Tá? Então, lembrando sempre que a resposta imune inata, é a primeira linha de defesa que a gente desenvolve, né? E tem que lembrar o seguinte: quando entra um micro-organismo, ele vai ser reconhecido por alguns receptores. Exemplos de receptores desses: o Toll-like receptor é um tipo, e esse NLR, que são receptores de superfície
que reconhece o patógeno, quer dizer, ele reconhece uma estrutura patogênica, né, normalmente uma molécula, né, e vai ativar uma célula a produzir um determinado mediadores inflamatórios. Acontece isso muito com o macrófago, né? Então, esses sinalizadores, né, que vão induzir o Toll-like, por exemplo, o Toll-like receptor é um tipo de receptor, eles vão reconhecer o que a gente chama de padrão molecular associado a patógeno, que chama de PAMPs, ou padrão molecular associado a dano. Então, você tem receptores de superfície celular que eles reconhecem estruturas moleculares de patógeno para estimular a bactéria, estimular a célula do hospedeiro a produzir mediadores. Então, exemplo aqui, ó, esse é um esquema bem legal que mostra o que a gente falou agora. O Toll-like. O Toll-like receptor é um tipo de receptor que você encontra, por exemplo, em macrófago. Macrófago em tecido conjuntivo, ele é um sensor de antígeno. Então, eles são sensores de antígeno por quê? Porque eles têm esse receptor. Então, por exemplo, o Toll-like receptor tipo 2, ele reconhece peptídeo glicânico, que é da parede celular, ele reconhece LPS, no caso aqui o Toll-like receptor tipo 4. Isso faz com que a célula, no caso o macrófago é um exemplo, a célula dendrítica também, eles vão ficar ativados, eles vão criar uma cascata de reações até aumentar, até expressar o gene associado a alguma citocina, por exemplo, que tem alguma importância no mecanismo de defesa. Então, no início de uma resposta inata, esses receptores são extremamente importantes, porque se o macrófago não tivesse, e ele é considerado um sensor de antígeno, além de ser apresentador de antígeno, ele também tem essa capacidade de detectar a presença e produzir vários mediadores inflamatórios que vão ser importantes no processo de defesa. Então, aqui é um outro esquema mostrando o Toll-like receptor tipo 4. Ele pode reconhecer um LPS, ele cria ele ativa essa célula aqui pode ser o macrófago, por exemplo, e essa ativação é uma ativação que vai até o núcleo da célula, aumentando a expressão de um gene que vai produzir um mediador, uma interleucina 1, um TNF-alfa, uma interleucina 8, né? Lembrando que a interleucina 1 e TNF-alfa eles aumentam a expressão de moléculas de adesão. O interleucina 8, por exemplo, é uma quimiocina, atrai neutrófilo local. Então, o macrófago, ele, nessa atividade que é inicial na resposta inata, é como se ele estivesse pedindo ajuda de células que estão na circulação sanguínea, neutrófilo, para chegarem no local da infecção e aumentar. É por isso que no processo inflamatório inicial você começa a ter um aumento do número de neutrófilos, justamente porque o macrófago faz essa atração pela produção de alguns mediadores. Bom, continuando então aqui essa relação da autofagia com a resposta imune, essa autofagia então ela também restringe a invasão de patógeno e serve como um mecanismo efetor da imunidade inata. Então, ela tem esse papel, né, de tentar limitar a entrada, porque a gente sabe que o processo, se ele se perpetuar, o patógeno vai invadir. Então, a autofagia tem esse processo, tem esse mecanismo também de conter, né, a invasão microbiana. Alguns fagócitos, por exemplo, macrófago, neutrófago, a gente acabou de falar, lembrando que o monócito, na verdade, é o precursor do macrófago, né? Antes de ser macrófago, ele é monócito. São células-chave, são células importantes nessa resposta imune inata que eu acabei de falar. Então, essa resposta inicial, que eu falei que o macrófago tem receptores de superfície, ele é ativado, produz mediadores, atrai neutrófilo para aquele local, aí chega o neutrófilo. E aí aquele local está inicialmente ainda com uma resposta inata, né? E que responde contra um número grande de patógenos, né? E essa interação do Toll-like, por exemplo, desse receptor, o Toll-like receptor é um tipo de receptores, os dois, né, eles amplificam os efeitos. Então, a interação entre esse receptor Toll-like, que está lá, por exemplo, no macrófago, e o mecanismo de autofagia, ele amplifica, né? A interação dos dois amplifica o efeito da autofagia e do Toll-like, no efeito de ambos, né, em resposta à invasão do patógeno. Então, olha como é que é importante a autofagia e o Toll-like, e essa expressão dos receptores, porque a atuação dos dois
vai ter um efeito importante de amplificação dos dois isoladamente, né? Outra coisa, a proteína autofágica, aqui seria DC, célula dendrítica, lembrando, célula dendrítica também, célula apresentadora de antígeno, já falei ali, são críticos para a fusão do lisossoma com o antígeno durante a apresentação, sugerindo que a autofagia ela está envolvida no aumento da apresentação de antígeno. O que quer dizer isso aqui? Todo aquele mecanismo de autofagia que eu mostrei, a fagocitose de um antígeno e processamento dele, lembrando que toda vez que uma célula fagocítica ela pega uma estrutura microbiana e digere, ela vai apresentar, se for uma célula apresentadora. Exemplo, macrófago, uma célula apresentadora, célula dendrítica, e apresenta sob a forma de uma molécula, a gente chama de molécula de MHC1 ou MHC2. E isso vai ativar a formação de linfócitos. O que eu estou querendo dizer com vocês é isso? É o seguinte, a autofagia vai ter um papel importante na expressão, né, da apresentação do antígeno e determinar o tipo de resposta que a gente vai ter numa resposta adaptativa. Então, lembrando, por exemplo, não sei se todo mundo lembra aí, mas quando a gente tem uma resposta à infecção viral, a gente não fagocita o vírus invade, então ele é processado no citoplasma. Então, quando a gente pega esse antígeno processado do vírus, ele vai ser apresentado numa molécula de MHC do tipo 1 e vai ser expressado para ser reconhecido por um linfócito TCD8, que é um linfócito T citotóxico, que é estimulado, ele sofre amplificação, ele é ativado, tem aquelas células que a gente chama de amplificação, né? Expansão clonal, você vai ter células de memória e aquelas células que vão atuar naquele momento. Mas você tem um processo inflamatório, de uma infecção por bactéria, um micro-organismo que não vai invadir, ele vai ser fagocitado, o processamento do antígeno ele não vai ser expressado numa molécula de MHC tipo 1, vai ser tipo 2. Aí é outro tipo de linfócito, linfócito TCD4, também chamado T-helper. Isso que eu estou falando, a autofagia tem um papel importante. Isso pode determinar o tipo de célula que vai ser ativada na resposta imune adaptativa. Então, aqui, isso aqui é importante. Eu vou ter um macrófago, que é uma célula apresentadora de antígeno. Se a gente tiver um macrófago do tipo 2, por exemplo, eu vou ter esse macrófago aqui, tipo 2, e isso vai estar associado a diversos mediadores inflamatórios para chegar ao macrófago tipo 2. Então, vai ser um macrófago anti-inflamatório, que promove tumor, é aquele que vai estimular uma resposta TH12. O que é a resposta TH12? É a resposta linfócito T-helper tipo 2, de remodelação tecidual. Se eu tiver um macrófago do tipo 1, eu vou ter um macrófago mais pró-inflamatório, microbicida, né? Que vai acionar linfócito T-helper 1. Então, você teria, num processo de doença periodontal, de desenvolvimento da doença periodontal, o macrófago M1 vai estar mais associado à estimulação de um T-helper tipo 1. E aí você teria a ação microbicida e dano tecidual, ou seja, a autofagia ela tem um controle da expressão do tipo de macrófago, e é tão importante que, se for o 2, você vai ter uma expressão de T-helper tipo 2, ou seja, uma ação mais anti-inflamatória, e talvez esse macrófago seja um macrófago de maior proteção. Enquanto, se for 1, você vai ter uma expressão de linfócito T-helper tipo 1. Então, você vai ter mais aqui destruição. Indivíduos com mais destruição, é provável que eles tenham a expressão de macrófago do tipo 1. Então, a autofagia tem um papel nisso. E aqui um esqueminha bem legal, mostrando, até você ter o macrófago, macrófago tipo 1, ele produz muito mais mediador inflamatório. TNF-alfa e interleucina beta são 2 mediadores inflamatórios, são citocinas pró-inflamatórias, então destruição. Eles estimulam. Lembrando que tanto o TNF-alfa quanto o interleucina beta, elas são ativadoras de atividade osteoclástica. Então, você vai ter mais reabsorção óssea. Enquanto o M2, o macrófago tipo 2, ele vai produzir mais interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória,
e o TGF-beta, que é um fator de crescimento e transformação beta, que também tem um papel mais de proteção e até de reparo tecidual. Então, olha como é que isso é. E a autofagia mexe nisso. A autofagia tem um papel importante nisso. Dependendo do tipo de macrófago, você vai ter T-help1 aqui e T-help2 aqui. Aqui proteção e aqui destruição. Certo? Bom, ainda com relação à resposta imune, a autofagia, a gente já falou isso aqui, a autofagia influencia também a resposta imune adaptativa. Por que a autofagia? Acabei de mostrar ali. Porque ela está associada à diferenciação, a metabolismo e à função do linfócito T. Eu acabei de ver, a gente lembrando que a gente basicamente tem 4 tipos de linfócito: o T-help1, o T-help2, linfócito TCD4. Tem 4 tipos. Tá? O linfócito T-help17 e o regulatório. A gente falou lá no início, falei do 17. Lembra que o 17 produz a interleucina 17, que tem uma ação em vários processos de destruição periodontal. A gente falou agora do HELP1, HELP2. O HELP2 é de proteção, o HELP1 é mais de destruição. E tem o regulador. Então, a autofagia ela tem influência nisso. Certo? Então, a autofagia ela pode ser essencial na regulação da resposta inata para a resposta adaptativa. Quando eu penso em resposta adaptativa, eu estou pensando em uma segunda linha de defesa, que é a resposta que vai gerar memória, que é aquela resposta que vai gerar a produção de anticorpos. É a segunda linha de defesa. É aquela que a gente espera que vai ser acionada quando a gente toma uma vacina, né? E isso vai ser induzido aqui. Certo? Então, só, pegando esse paper aqui, é um paper interessante, só para falar disso, que eu acabei de falar, dessa questão da expressão de moléculas de células associadas à resposta adaptativa. Então, esse é um artigo que fala sobre resposta imune celular e humoral. Acabei de falar, a resposta imune celular e humoral, lembrando que algumas células estão mais associadas à produção de anticorpos e outras não. E aqui o artigo, vê que é um artigo que fala de aterosclerose, mas é um artigo legal, sugiro, é um artigo de farmacologia que tem uma revisão bem interessante sobre a resposta imune e a resposta adaptativa. Então, aqui, nesse esquema, fala o que a gente acabou de falar. Os macrófagos, eles vão estar relacionados à apresentação de antígeno e ativação. Então, eu vou ter um linfócito, se for 17, lembra? Ele vai produzir a interleucina 17 e vai estar associado em vários processos da doença periodontal. Lembra? Ativação do fibroblasto para produzir metaloproteinase, por exemplo, a colagenase, ativação de reabsorção óssea. O T-help1, que é um mecanismo de linfócito mais associado à destruição tecidual, a gente falou lá, que está associado à expressão de macrófago do tipo 1, e o HELP2, que é de mais proteção. E lembra que tem um outro, que é o T-regulador. Esse T-regulador, ele que faz a interleucina 10, lembra que eu falei antes, e o TGF-beta são citocinas que têm um papel de proteção, né? Anti-inflamação. Então, interleucina 10 de TGF-beta, e a gente mostrou lá no início, quando falou daquele artigo que mostra diversos estudos de polimorfismo, mostra os dois, e eles têm um papel de proteção, de regulação, né? Por exemplo, a interleucina 10 ela atua muito bem reduzindo a expressão de metaloproteinase, por exemplo, de colagenase, e também atua reduzindo a expressão de RANKL, que é aquele RANK que vai ativar o receptor do osteoclasto. Então, isso aqui é um esqueminha mostrando, né, isso aqui já está falando da resposta adaptativa. Estou pensando em linfócito, no mecanismo de resposta adaptativa. Então, esse paper aqui também é um paper que fala sobre isso, e fala até um pouco também do T-help17. Sugiro a leitura, e um artigo bastante interessante que vai trazer um entendimento melhor sobre isso. E aqui tem, eu falei, um linfócito virgem, né? Virgem. Então, dependendo da situação da célula apresentadora de antígeno, dependendo, lembra, se for M1, vai ser o T-help1, se for o M2, T-help2. E aqui tem o linfócito regulador, e tem o 17. E lembrando que, dependendo do ambiente também, aquela célula virgem ainda, que não está ativada, ela pode se transformar. Então, por exemplo, num ambiente rico em interleucina 12, você vai favorecer uma célula de linfócito T virgem,
a se diferenciar em T-help1. Se for rico em interleucina 4, T-help2. E cada uma dessas células tem características de atividade com relação à defesa do hospedeiro. Tá? Bom, aí a gente falou aqui da autofagia em relação com resposta imune. Agora vamos falar da autofagia e a inflamação periodontal, o processo inflamatório. Qual é a relação que tem? Então, lembrando que o processo inflamatório é um processo fisiológico, né, de defesa, ou você tem um trauma, ou um micro-organismo invade, você vai responder, né, uma resposta inflamatória. O objetivo, né, a meta da resposta inflamatória é resolver, né, da resposta imune é resolver essa inflamação aguda e estabelecer o tecido, quer dizer, reparar. Toda vez que você tem um processo inflamatório, que é um mecanismo de defesa, que é, na verdade, uma resposta imune, o que você quer é tentar se defender, retirar aquela agressão e depois estabelecer o tecido. Né? No caso aqui, a gente está falando do tecido periodontal, restabelecer o que a gente tinha antes. E lembrar assim, ó, se um defeito ou uma resposta imune defeituosa ou hiperativa resulta em uma resposta prolongada. Então, o indivíduo que tem, eu falei lá no início, se o cara tem alguma suscetibilidade que faz com que eles tenham uma hiperatividade inflamatória, ele vai ter uma prolongação da inflamação. Se ele tiver algum defeito imunológico, uma imunidade reduzida, um indivíduo que se infecta pelo HIV, um indivíduo que tem uma imunodeficiência por alguma medicação, algum problema que ele teve, ele vai ter uma resposta defeituosa e vai prolongar a inflamação. E nas duas situações, o processo inflamatório vai se perpetuar, tanto na hiperinflamação que o indivíduo tem, por exemplo, o indivíduo pode ter um marcador genético polimórfico para hiperinflamação, e o indivíduo também que tem deficiência, ele vai ter a resposta mantida. Né? Então, a inflamação se estende e aí invade os tecidos, o tecido conjuntivo subjacente. Então, essa inflamação aberrante, né, ela destrói aquela capacidade que o hospedeiro tem de manter o equilíbrio entre a pró-inflamação e a anti-inflamação. Lembrando, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, pró-inflamatório. Então, interleucina 10, TGF-beta, protetores. Então, esse equilíbrio ele é perdido no processo tanto de defeito da capacidade imunológica como da hiperatividade imunológica. Então, por exemplo, em condições de inflamatório, então, quando você tem altos níveis de TNF-alfa, interleucina beta, todos, interleucina 6, interleucina 8, todos esses mediadores pró-inflamatórios, você tem a ativação da proteção da autofagia das células por apoptose. Então, quando você tem um processo inflamatório, quer dizer, condições inflamatórias, sob condições inflamatórias, a ativação de autofagia protege a célula de apoptose. Então, o que acontece? Quando você tem um processo inflamatório intenso, que é a periodontite, a autofagia ela é ativada. Ela é ativada para proteger a célula do hospedeiro a sofrer apoptose. A apoptose é a lise celular. Então, isso é protegido. Então, a autofagia atua aí como um processo de defesa. Então, essa autofagia tem mostrado uma capacidade de inibir a secreção de fatores pró-inflamatórios e a formação de inflamassomas. Então, a autofagia ela protege a célula na formação de inflamassomas, que é uma função, então, anti-inflamatória. Então, a autofagia ela tem uma atividade anti-inflamatória. Mas o que é inflamassoma? Então, vamos lá falar o que é inflamassoma. Por que a autofagia ela consegue bloquear inflamassoma? Então, primeiro, vamos entender o que é inflamassoma. Aí tem esse paper aqui, ó, inflamassoma e a sua regulação em doença periodontal. Sugiro a leitura para entender o que é a inflamassoma. Inflamassoma é um complexo, é uma coisa bem complexa. Então, por exemplo, quando eu vou produzir interleucina, vou dar um exemplo aqui bem fácil para a gente entender. Interleucina 1-beta, macrófago produz. Antes da interleucina 1-beta ser formada, você produz uma pró-interleucina 1-beta. E para você transformar essa interleucina beta numa forma ativa, que é
a interleucina 1 beta ativa, você tem um conjunto de multiproteínas, um conjunto de proteínas que a gente chama de inflamassoma. Ou seja, é a transformação da interleucina 1 beta de pró, né, não ativa para a forma biologicamente ativa. Quem faz isso são essas proteínas do inflamassoma. É importante entender que tem vários tipos de inflamassoma, não só para a interleucina beta. Tem vários tipos para que haja ativação de determinadas citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, você pode ter o pró-TNF. Antes dele ser ativo, você vai ter o pró-TNF-alfa, e esse TNF-alfa vai sofrer uma ação de várias proteínas. Essas proteínas são inflamassomas para o TNF-alfa. Certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? A autofagia, ela protege a gente disso, porque quando você tem uma ativação do inflamassoma, você vai ter muita inflamação e você vai ter muita destruição tecidual. Então, a autofagia tenta controlar isso. Tá? Então, por exemplo, a interleucina beta, inicialmente produzida como uma forma pró, ela vai seguir uma linha de estimulação. Então, por exemplo, você tem, e a gente já falou sobre isso, né? O patógeno, por exemplo, uma molécula que chama molécula padrão associada ao patógeno. Um LPS, por exemplo, ele vai induzir a produção de interleucina. Ele vai induzir por a ligação a um receptor da superfície da célula. Certo? Então, por exemplo, essa molécula que vai induzir a produção do patógeno, ela vai se ligar a um receptor. A gente já falou lá no início, que é um toll-like, o receptor é um exemplo. Né? Ele vai se ligar, e aí, toll-like é um exemplo. Outro receptor seria esse receptor aqui, é o NLRS, que é um receptor semelhante ao domínio de oligomerização ligado a nucleotídeo, que é um receptor muito semelhante ao TOL. Ou seja, para que você possa ativar o inflamassoma, você tem que ter a ativação de um receptor. O toll-like receptor é um exemplo. Tá? Então, P. gingivalis ativa o inflamassoma. Olha só, como é que é impressionante como o P. gingivalis é uma bactéria. Por isso que ela é muito estudada, porque ela tem uma patogenicidade, uma virulência muito grande. Então, ela está envolvida em inflamassoma, ativação. O AA também está associado. São dois micro-organismos, todos os dois, o LPS, por exemplo, pode, tanto do P. gingivalis como do AA, pode induzir inflamassoma. Né? E o que é interessante aqui é o seguinte, olha que coisa interessante. Quando a gente faz tratamento periodontal, um mês após o tratamento periodontal, o inflamassoma ainda fica ativado. Então, assim, olha que coisa interessante, porque se o inflamassoma fica ativado, você pode ter indução de atividade de metaloproteinase, atividade osteoclástica, destruição, ou seja, se você tem atividade de metaloproteinase, você vai ter destruição tecidual, destruição de colágeno. Você vai ter atividade osteoclástica, vai ter destruição de tecido ósseo, reabsorção óssea. Ou seja, mesmo depois do tratamento, esse processo continua. Por isso que a gente tem que acompanhar o paciente muito de perto. E precisa ser estudado isso com mais detalhe, porque alguns estudos mostraram isso. Inflamassoma, mesmo depois, um mês depois, tratou, um mês depois o paciente volta de voltar, né? De um mês a um mês e meio, volta para a gente avaliar, né? Fazer uma avaliação inicial. O paciente ainda está com esse inflamassoma em atividade. Outra coisa interessante é que o inflamassoma, eles são regulados, ele tem alguns reguladores, né? Algumas proteínas reguladoras. Tá? Então, a gente chama, por exemplo, COPs, COPs são iniciais em inglês e TRIN, são tipos de proteínas que ativam o inflamassoma, tá? Em alguns inflamassomas. Então, há possibilidade. Por que eu estou mostrando isso? Porque você pode usar um imunorregulador para controlar esse TRIN, essa proteína, esse COPS, que é outra proteína, esse POPs. Então, existem trabalhos mostrando que você pode controlar a inflamassoma se você usar um imunomodulador para que essa resposta inflamassoma não ocorra.
Lúcio? Acho que saiu, né? Provavelmente estou sem som. Isso aí. O professor Lúcio já volta já, tá, gente? O probleminha técnico aqui, ele já está retornando. Voltei. O que houve? Caiu aí? O que houve? Estão me ouvindo? Sim, sim. Maurício, manda o co-anfitrião para ele. Co-anfitrião. Ele poder. Acho que deve ter caído a internet. Já posso compartilhar aí? Agora já pode. Tá. Vou compartilhar aqui. Estão vendo aí? Tá abrindo, Sim. tá abrindo. Normal, é. Parei aqui, foi aqui que eu parei. Foi isso? Vocês chegaram a ver essa imagem? Acho que não entrou a imagem, não tinha entrado a imagem. Tá. Então, mas eu estava aqui e vim para cá. E Aí estava falando do inflamassoma, aí comecei a falar aqui do inflamassoma, que esse aqui é um esqueminha bem legal que mostra essa sequência do inflamassoma. Aqui o toll-like, aqui essa célula pode ser um macrófago, essa célula pode ser uma macrófago, eu não sei nem se é uma aqui. Você tem a bactéria liberando o LPS, que é uma endotoxina, estimula a produção da pró-interleucina, tá aquela aqui, ó. Só que essa pró-interleucina, ela precisa ser ativada. E são as diversas proteínas, por exemplo, caspase 1 é um exemplo de uma proteína do inflamassoma para poder transformar, né, essa interleucina 1 beta, pró-interleucina 1 beta e pró-interleucina 18 em biologicamente ativada. Então, e aí ela sai da célula. Tá? É só para mostrar um esqueminha do que a gente falou até agora do inflamassoma. Bom, e aí agora, por último, eu vou falar, acabei de falar da relação da autofagia com a inflamação, agora com relação à resposta óssea, né? Então, qual é a relação que a autofagia tem com a hemostasia óssea? Então, vamos lá. Tem duas coisas interessantes aqui. Porque dentro daquilo que a literatura tem mostrado, a autofagia ela ativa o osteoclasto. Se ela ativa o osteoclasto, vai ter mais reabsorção, né? Mas ela também atua aumentando a atividade osteoblástica para formar osso. Então, vamos falar aqui. O osteoclasto, por exemplo, são aquelas células multinucleadas. Lembrando que, antes de ser o osteoclasto ele é originado do monócito. Então, o monócito ele sofre um processo de sincício e vira uma célula multinucleada, e aí se transforma em osteoclasto. Tá? E aí isso é ativado através de fator de estimulação de colônia de macrófago para atuar nesse monócito antes de ele virar osteoclasto, e também pelo RANKL, que o RANKL é uma proteína que é expressada por osteoblasto. O próprio osteoblasto induz o osteoclasto a reabsorver osso para ele também depositar a matriz óssea. Tá? Então, existe um aumento da evidência de que a autofagia ela regula a diferenciação osteoclasta e reabsorção óssea. Ela faz uma regulação disso. Tá? Então, a autofagia ela é responsável pelo aumento do número de osteoclasto
e pela persistência da ativação durante a reabsorção óssea. Então, a autofagia aqui, ela, na verdade, ela não é benéfica para a reabsorção. Como ela estimula a atividade osteoclástica, ela não protege a gente de um processo de reabsorção. Tá? E esse LPS, por exemplo, de uma bactéria gram-negativa, né, ela estimula a diferenciação do osteoclasto e aumenta a autofagia, aumentando a atividade, por exemplo, de espécies de oxigênio reativo. Né? Então, a autofagia ela vai beneficiar a atividade osteoclástica, como a gente falou aí. Inclusive, ela age como se estivesse agindo a favor da agressão microbiana. Agora, interessante aqui é o seguinte, esse é um estudo que ele fala o seguinte, que mostrando que a autofagia ela é induzida pelas superfícies de um implante, as rugosidades do implante, e vai acelerar a transição da proliferação do osteoblasto para a maturação dele. Então, você tem, subsequentemente, uma diferenciação do osteócito. Então, aqui, por exemplo, a autofagia está sendo benéfica. Você coloca o implante, ela ativa o osteoblasto, de diferenciar o osteócito, num processo a favor da manutenção do implante, porque ela está ativando o osteócito. Então, além disso, a ação anti-inflamatória aumenta a autofagia, né, e suprime a apoptose do osteoblasto. Então, como a autofagia, a gente mostrou lá, ela suprime o processo inflamatório, a gente mostrou isso lá, mostrou que a autofagia é um processo de inibição de inflamação, a gente mostrou ali, sugerindo que a autofagia de osteoblastos alivia, né, está associado ao osso alveolar com inflamação. O que acontece? A autofagia ela faz, no caso dos osteoblastos, como ela interrompe o processo inflamatório, ela facilita a atividade osteoblástica, quer dizer, ela coopera com os osteoblastos, diferente na atuação dela com os osteoclastos. Então, aqui um esqueminha, que também é de um paper, não sei se é o mesmo que eu tinha mostrado ali, que fala de todo esse processo de atividade de reabsorção óssea, quais são os mecanismos que estão associados ao processo de reabsorção óssea e como é que a autofagia ela atua nesse processo. E a gente entender que ela vai cooperar com o osteoblasto, mas ela vai ter um efeito de aumentar a atividade osteoclástica. Né? Então, esses são efeitos que são duplos, né? Dentro desse mecanismo do metabolismo ósseo. Mas, se a gente for pegar os artigos mais recentes, o que eles falam é que isso precisa ser estudado com maior atenção, mais pesquisas precisam ser realizadas, porque esse mecanismo da autofagia o entendimento dele é coisa recente. Então, precisa ser melhor entendido para a gente poder verificar como realmente a autofagia interfere, atua, né? Qual o impacto que ela tem na patogênese da doença periodontal. Então, aí a gente termina aí falando sobre a hemostasia, né? O efeito, né? O impacto da autofagia na hemostasia do osso alveolar. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu estou aberto aí para as perguntas. Antes de me abrir para as perguntas, eu queria anunciar, isso aí é o folder do mestrado e doutorado lá da Estácio. Nós estamos um campus novo, nós saímos, não sei se quem está assistindo a apresentação aí conhece onde funcionava o mestrado e doutorado da Estácio. Era no Recreio, era um shopping Barro World ali no Recreio. Nós saímos de lá e fomos para um outro shopping, que é o Shopping Città América. E lá a gente tem uma estrutura, assim, eu sou só suspeito para falar, né, como sou coordenador do programa, a estrutura é espetacular. Nós levamos tudo que nós tínhamos lá
de equipamento, nós tínhamos 5 laboratórios, nós levamos para lá, a universidade construiu espaço para a gente poder levar. A gente tem laboratório de biologia molecular, de micro-CT, vários laboratórios, os 5 laboratórios de imunistoquímica, levamos tudo para lá. Então, nós estamos funcionando lá agora. Então, assim, eu queria convidar quem quiser ir lá conhecer. Eu estou falando isso assim, só tem que ir lá para conhecer Edson, a Alessandra, o Maurício. Pô, vamos lá um dia para vocês conhecerem. A gente está lá agora, começamos a funcionar agora, estamos arrumando os laboratórios, está quase tudo arrumado. Mas eu queria muito receber vocês lá. E quem tiver interesse, mesmo que não queira fazer o mestrado, o doutorado, vocês já têm. O Edson já é doutor e a Alessandra já é também. Mas eu queria que vocês fossem lá. E quem tiver aí ouvindo, ainda tiver, não sei se ainda tem gente assistindo, porque sim, 35. Então, quem quiser ir lá me procurar, me contactar, ir lá conhecer o espaço e a gente conversar e fazer parceria. Outra coisa que é importante, parceria. Né? A Alessandra, eu sei que faz pesquisa. Você está na UF, você está na UF daqui, onde você está em Friburgo. Eu e Elisângela somos de Friburgo e você falou a palavra mágica que a gente precisa realmente, que é parceria com laboratórios. Vamos fazer parceria. Edson, eu não sei se você está fazendo, você trabalha com implante. A gente montou lá uma linha de pesquisa em implante. Vidal, vocês conhecem o Vidal? O Vidal já apresentou aqui. Então, o Vidal e o Rodrigo estão à frente dessas linhas de pesquisa em implante. Pô, vamos lá, vamos fazer parceria. A gente está aberto. Nós só tínhamos Zendo, agora nós temos Zendo, Implante. Implante e tem uma área de biologia oral, que envolve patologia, estomatologia, e a gente botou também odontopediatria. Então, a gente está aberto. Nenhum pesquisador vive sem parceria, sem colaboração, nenhum. Tem que ter parceria, e a gente está aberto. Eu gostaria muito de quem estiver ouvindo aí, quem estiver assistindo, a gente precisa pesquisar para solucionar as nossas dúvidas. Imagina o que esse assunto tem de dúvidas. Olha a quantidade de dúvidas que a gente tem. Estou dando exemplo da patogenia, mas pensar em várias coisas. Então, ninguém faz pesquisa sem colaboração. Pode ser o melhor pesquisador de qualquer país do mundo, ele faz colaboração. Se ele não fizer, ele está morto. Né? Ele não consegue. Né? Então, assim, eu estou aberto lá. Quem quiser me procurar, eu vou insistir. Você não pode me procurar, mas eu vou insistir com vocês. Tá bom? Não, aí... Lúcio, o que você falou é ótimo, porque a gente vive um momento de escassez de verba. Então, para a gente ganhar verba, a gente tem que publicar. Mas como é que a gente começa a publicar sem verba? Então, a gente realmente tem que se unir para fazer um grupo forte aí. E você falou tudo. Os editais dizem assim, você não recebeu esse... Não foi contemplado porque você não tem uma boa produção, o teu grupo... Então, me dê oportunidade para isso. Se você não der oportunidade para isso, eu não vou conseguir nunca produzir. Né? Isso eu falo às vezes, eu já mandei edital, eles mandam dizendo, sinto muito. Olha só, mas vem cá, enquanto vocês não me derem a oportunidade, a gente não vai conseguir crescer, não. Preciso, né? Qualquer universidade, mesmo as públicas como as privadas, precisam de dinheiro, né? Dinheiro público para fazer pesquisa. A gente tem driblado muito isso lá na UF, Lúcio, com pesquisa clínica, porque toda essa parte molecular, microbiológica, de sistema imune, imunistoquímica, demanda muito dinheiro. Sim. E aí, sem fomento, é impossível fazer pesquisa nesse nível. Então, a gente tem feito muita pesquisa clínica, mas a gente tem coletado material, então é importante a gente abrir uma porta aí, de repente, para a gente conseguir evoluir. É verdade. Então, é isso. Aí esse é o folder. Quem tiver, se tem alguém aí interessado em... Tem uma pergunta aqui, Lúcio. Perguntaram aqui onde é que a nova sede, né? É no CITAR, é no CITAR América. E agora, por exemplo, vai ter o processo seletivo, dia 18, né? Tem vários alunos aí que estão inscritos. Não sei se tem algum aí que está participando, que está inscrito. Tem bastante aluno inscrito agora para esse processo. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma seleção presencial para quem é do Rio e online para quem é fora do Rio. Né? Então, vamos fazer agora esse processo. Então, a gente está aberto. E quem tiver dúvida, o Edson, que alguém te procurar, ou o Maurício, a Alessandra, pedir
WhatsApp, eu não tenho esse negócio, pode passar meu WhatsApp, pode me procurar. Ah, Se eu puder falar, eu digo, ó, não posso falar agora, eu falo depois. E e-mail também, o sistema e-mail você pode mandar. Gente, eu estou aberto a perguntas aí. tem uma Não sei se eu vou outra. conseguir responder, porque é um assunto difícil, né? Mas vamos Deixa eu lá. te falar. Exatamente isso. Você consegue, Lúcio, simplificar um assunto que é muito áspero, é muito difícil a gente entender toda essa engrenagem de resposta imune, resposta inflamatória. O que a gente introduz para os nossos alunos na graduação é muito pouco, perto do que a gente sabe que tem de pesquisa, de estudo. E eu já comecei a rir aqui quando você botou o primeiro artigo, que é o do Raj Shengali. A gente tem um grupo de estudo aqui na UFPR, com mestrandos e alunos de iniciação científica. Amanhã é o artigo do nosso grupo de estudo, esse do Raj Shengali, sobre imunidade treinada. Assim, e a gente está estudando isso por conta disso tudo que você falou, uma pergunta que a Luciana Aguiar fez aqui. Cada vez mais a gente tem que enfocar na parte sistêmica, né? Não adianta a gente ver dado periodontal do nosso paciente e ignorar um quadro sistêmico, porque a gente sabe que a inflamação periodontal ela vai potencializar quadros gerais, sistêmicos, eventos cardiovasculares, paciente diabético. Então, assim, a pergunta da Luciana, na verdade, ela escreveu um testamento, né, Lu? Se quiser até abrir, a gente para falar. Eu não vi aqui. Mas ela fala assim que será que a gente deveria então parar de ficar tão focado no cálculo e na placa, porque a gente tem os pacientes de periodontite agressiva, que não chama mais de agressiva, né? Periodontite, as periodontites de progressão rápida. E focar mais na suscetibilidade, no otabagismo, nos fatos das comorbidades descompensadas e tentar trabalhar. Porque você falou, a gente trata o paciente, mas ele não responde por quê? Então, é muito interessante a gente aprender a linkar isso tudo, né? Tentar entender, porque, na verdade, a gente entende muito pouco ainda. Alessandra, eu vou falar, eu vou repetir o que eu falei lá no início. Não sei se prestar atenção nisso. Isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante. Quando eu falei de causalidade de Rothman, a gente não pode... Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Eu vou falar de uma coisa totalmente diferente, tá? Não vou falar de periodontite, não, tá? Vou falar de outra coisa aqui. Vamos pensar assim, ó. Eu quero saber como é que a gente resolve... Olha só, gente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não tem nada a ver com política, não, pelo amor de Deus. Tá? Eu só estou fazendo um exemplo porque ela vai dar um entendimento bem interessante. Se eu fosse um economista e quisesse saber quais são os fatores associados à pobreza no Brasil, aí eu ia fazer o quê? Eu ia pegar todas as variáveis que levam o indivíduo vou falar em pobreza extrema, tá? Vou falar pobreza extrema. Aí o cara que tem pobreza extrema, ele tem acesso à educação? Ele se alimenta bem? Eu pego vários fatores, tá? Quando eu pego isso, aí eu vou falar de estatística. Eu posso fazer um modelo. Dentro desse modelo, eu vou verificar quais os fatores têm impacto maior na pobreza extrema. Aí alguém pergunta, mas por que você vai fazer isso? Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer assim, como eu falo para alguns alunos quando eu falo de estatística, eu vou falar, eu não preciso atuar em todos os fatores que estão relacionados à pobreza extrema. Eu vou pegar aquele que é mais impactante e foco nele, que talvez ele vai ter um impacto maior na solução desse problema. E aí eu acho, Alessandra, que está aí. A periodontite a gente tem que enxergar. É uma doença extremamente complexa. E a gente tem que focar no que é importante. Não adianta sair tratando... E aí, você fala, eu não falei de repercussão sistêmica, que não era o objetivo. Um dos artigos desse autor é espetacular. Pega lá, está lá, é o artigo de revisão que ele fala de todo o processo local e a repercussão sistêmica. Porque, assim, você está tratando um indivíduo que está... E outra coisa, se piora em paciente com doença... O paciente HIV positivo, por exemplo, que está intratado, você vai dizer, não, Lúcio, eu tenho vários amigos que estão infectados pelo HIV, estão tudo controladinho. Mais ou menos. Essa manifestação sistêmica, ela continua a ocorrer.
ela não para. O indivíduo com periodontite avançada, ele também tem isso o tempo inteiro. Se você não controlar isso, você vai ter repercussões sistêmicas graves, como cardiopatia, uma dificuldade de tratar uma diabetes, né? Um paciente descompensado. Então, assim, a gente precisa enxergar o paciente, quem faz periodontia. Eu fiz muitos anos, hoje eu estou fazendo só pesquisa e não estou no consultório. Mas eu trabalho na universidade e vou para a clínica. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla. É o que você falou, Alessandro. A visão é muito maior. Não quer dizer que a gente não tenha que controlar a biofilme. A gente tem que fazer o procedimento mecânico, tem que fazer, porque o agente está lá. A gente remove aquilo, mas talvez tenha que modular. Eu já tive casos que eu não consegui controlar. Não conseguia. O cara continuava, e o paciente voltava. Mesmo o paciente tendo um controle do biofilme adequado, era difícil controlar a doença. E aí, Alessandra, entra a suscetibilidade genética, entra o que a gente chama de alteração epigenética, que é uma coisa que está associada à alimentação. Você não sabe o que o cara está comendo. O que ele está comendo? Dieta. A gente está fazendo. A gente escreveu agora, você falou do teu exemplo aí da pobreza extrema, das análises estatísticas que você pode fazer. O professor João Paulo Stephens, aqui na UFPR, ele pegou os dados do PNS, do IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e a gente fez algumas correlações com perda dentária. Eu estou nesse paper também, que está para sair, e fez uma regressão ali, estatística e tudo. É interessantíssimo ver que uma dieta pró-inflamatória tem várias condições associadas com a perda dentária estatisticamente, e a gente tentando encontrar a plausibilidade disso, né? Isso que é importante. A gente precisa ter... eu acho que a gente está adquirindo isso, que é a maturidade de pesquisa. Porque pesquisar não é uma coisa fácil, né? Então, isso que você está falando, Alessandra, é maturidade. Você começa a ter uma visão muito mais ampla do que... Você está falando de modelos. Existe uma chamada modelo de equação estrutural, que é um tipo de modelo até mais complexo. E ele consegue relacionar tudo, até os fatores. Porque a gente, quando trabalha com uma regressão tradicional, você pega as variáveis e vê o efeito de cada variável isoladamente no teu desfecho. Só que, quando você faz uma análise de equação estrutural, você relaciona, inclusive, as variáveis, que são variáveis independentes, entre elas. Então, você começa a ver... E aí você vê uma coisa chamada interação. Será que o indivíduo que tem um polimorfismo genético sozinho, ele vai um biofilme lá, uma alteração, uma disbiose, ele vai ter periodontite? Pode ser que, quando ele começa a fumar, o fumo seja a interação até para ter epigenia, porque o produto do fumo também tem uma ação epigenética. E aí você tem uma interação. E essas interações a gente consegue analisar nesses modelos, que a gente chama de equação estrutural. Por isso que eu fui estudar estatística, entendeu? Porque vocês vão perguntar, Lúcio, por que você é maluco? Não, porque eu percebi que sem a estatística eu não consigo fazer pesquisa, eu não consigo ter independência, entendeu? E eu busquei isso como uma ferramenta para que eu pudesse estudar melhor. Lúcio, já começou o curso, né? Começou esse final de semana ou não? Como só tinham 6 alunos, eu pedi para eles assim, gente, eu vou continuar a anunciar. Depois, aí eles toparam, acharam até melhor, falaram, vamos esperar, eu vou continuar a anunciar o curso, então eu vou continuar, e eles toparam de a gente adiar um pouco, sei lá, outubro, talvez eu comece em outubro, porque a turma ficou muito pequena, eu ainda estou com uma turma ainda, não terminei. A turma começou a outra sem ter terminado, a anterior. O Germano está fazendo, né? Eu quero fazer, Elisângela quer fazer também, a gente vai entrar. Por isso que ela está querendo saber o link, a gente se fala, então. Eu vou continuar a anunciar, tá? Eu vou fazer uma coisa, se todo mundo estiver me ouvindo, quem quiser, a minha aula, a aula inaugural desse curso, que é a aula que eu dou uma visão geral do que eu falo no curso, o curso de 7 meses. Essa aula eu vou abrir para todo mundo. Então, a pessoa pode, não precisa se inscrever. Eu não vou inscrever, não, eu quero assistir, eu quero ver se a aula é boa, se aquilo vai valer a pena. Aí, essa aula eu vou abrir para todos, vou fazer como um link, aqui, como vocês fizeram. Abre um link, a pessoa entra e assiste. Se ela gostar, eu acho que vai gostar, porque eu faço um apanhado geral do curso. Eu mostro várias ferramentas que a gente usa, até essa equação estrutural que eu falei para vocês, modelo de equação estrutural, que é espetacular. Eu estou aprendendo, eu não sei direito ainda, eu não estou ensinando, eu estou só mostrando, porque é um modelo muito difícil,
Só para vocês terem uma ideia, eu fui procurar um grupo de estatístico lá da Universidade de Maringá, a gente tem discutido lá, eu entro lá como, não sou estatístico, não. E eu fui falar com um, você pode me ajudar, eu queria estudar modelo de equações estruturais, isso é muito difícil. Eu falei, pô, mas você é estatístico? Ah, não, isso é muito difícil. Então, eu fiquei preocupado, eu falei, mas eu vou aprender isso. Ele não conseguiu me ajudar, e eu estou tentando aprender isso sozinho. Então, é a última coisa que eu falo, mas eu não ensino, eu mostro como se faz, mas eu não tenho ainda o domínio, para vocês terem ideia como é que é bem complicado. Mas eu vou fazer isso, e aí vocês vão ter a oportunidade. Não, eu acho interessante que a gente fazer um curso de bioestatística, que a gente tem ao longo da nossa formação, é importante para a gente entender os testes, né, as aplicações. Isso não livra, muitas vezes, a gente de solicitar o trabalho de um estatístico, mas a gente tem que saber orientar ele. Olha, eu quero isso, para guiar o resultado que ele vai dar. Pra você ter uma ideia, Lúcia, a gente está fazendo um levantamento epidemiológico aqui em Curitiba, periodontal, sondagem de boca toda. A gente está com 330 pacientes examinados. Aí tu imagina o que é periograma completo, uma anamnese com a parte sistêmica assim, gigante, com várias associações, tanto de higiene bucal como de fumo, diabetes, medicações. A gente vai ficar enlouquecido para fazer essa estatística. Agora o número já está bom, está grande, está bem legal. Nosso N é 1000, a gente está com 330. Mas 330 já é um número, assim, tudo bem, 1000, poder botar 1000, mas 330 já é um número bem interessante, né? O que você falou também, Alessandra, é importante. Quando eu falo no curso, eu falo só, mesmo que vocês não aprendam a fazer, vocês podem mandar para o estatístico, mas quando você entende, você discute com ele. O estatístico, ele é frio, ele é gelado, ele não sabe odontologia. A não ser o Roni, né? O Roni é o único estatístico que eu conheço que sabe odontologia. Então, assim, ele não sabe. Então, a gente precisa, porque ele vai dar um resultado estatístico que a gente precisa fazer uma reflexão do envolvimento prático daquilo. E aí, você entendendo, você não precisa fazer. Você pode entender e pode mandar para ele. Ó, aqui, ó, isso aqui é para você faz para mim, você paga ele, sei lá, e aí discute com ele. Isso é que é legal. E é isso que eu falo. Quem não aprender a fazer, porque são poucos que conseguem fazer, que vão lá e faz. E quem não faz, fica com uma visão boa e acaba tendo a possibilidade até de melhorar a leitura de artigo, né? Que é importante para a gente ter uma leitura crítica. Né? Acho que é importante isso. Muitos aí são revisores, não sei se a Alessandra recebe convite para revisão. Sim. Você tendo uma visão bem crítica da leitura pela formação que você tem em bioestatística e epidemiologia, outra coisa que eu recomendo, o teu parecer ele tem muda bastante como você se posiciona. Mas tem mais pergunta aí? Não, deixa eu ver aqui. Tem sobre um curso de estomatologia. Oi? Data do curso de estomatologia. Fizeram uma pergunta aqui. Não, na verdade é o seguinte, perguntou do curso esse processo seletivo é para entrar. O que a pessoa faz? Eu quero fazer para estômago. Ele faz o processo e entra lá para fazer o mestrado em estomatologia. Ele escolhe isso. Aí lá ele vai ter e vai ser super bem orientado. A Alessandra deve conhecer o Edson também, que é o Fábio Ramoa, que é um dos melhores patologistas que eu conheço. Então, ele é estomatologista também. Então, ele e uma outra professora chamada Luciana, uma professora que fez doutorado na UERJ. Não sei se você conhece, Luciana. Mas ela não fez em Império, ela fez em... acho que ela fez na área de ciências, não sei exatamente qual foi. Então, ela é professora também do programa de... Então, assim, não tem, Edson, não tem o curso, o aluno entrando, ele vai escolher a linha de pesquisa dele. Eu quero a área dele, eu quero a área de estomatologia. Então, quando ele entrar, ele vai ser orientado por um professor de estomatologia. Né? Provavelmente o Fábio Ramoa. Fábio, né? Professora Elisângela, quer falar alguma coisa? Eu estava com a mão acenando aí.
passar a palavra para ela. Pois não? Pô, peço desculpa, gente, da minha câmera, o que aconteceu aí? Oi, Elisângela, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quanto a gente aprendeu com essa aula, né? Essa questão da autofagia também, nunca tinha escutado falar sobre isso. Fiquei Legal. encantada assim, com sua aula. Obrigado. Nós nos conhecemos, você vai lembrar, talvez, na Sobrap que teve no Rio, e eu fui banca junto com você. Lembro. Né, Tava eu, você, o que trabalha com você na Pério, lá, como que ele chama? Agora eu não tô Vidal? lembrando. Não era o Vidal, não. Não, Eu não é o Cristiano, Vidal. Wilson. Não, Rodrigo? não era o Rodrigo também, não. E, cara, mas eu lembro de você, Vicente, eu lembro. Eu prefiro lembrar de você. Só para falar, o Josué trabalha com vocês na Estácio? Trabalha. Então, Você só para conhece ele? falar também que a gente está com uma parceria da UF Friburgo com o Josué. Maravilha. Quem que nos indicou foi o Fábio Vidal. Excelente. Então, fala aí. Então nós já estamos com uma parceria, inclusive um trabalho com o professor Edson, professora Alessandra, que nós estamos fazendo com ozônio, coleta clínica. Então, a gente vai fazer a parte imunológica com vocês. Maravilha. Então a gente já está com essa parceria. É importante saber também do interesse que vocês têm nisso, né? Eu também quero entrar em contato pessoalmente com você, para, além de fazer o curso de bioestatística, também conhecer um pouco do seu trabalho e como que a gente pode interagir melhor nessa parte de pesquisa. Sim, tá sim. bom? Olha só, a gente vai fazer assim. Eu conheço a Alessandra há muito tempo. A Alessandra até lembrou, eu não lembrava nem disso, Alessandra. A Alessandra, lá, aluna lá do projeto, era você e tinha uma menina da sua turma, esqueci o nome dela. Bianca. Então, a gente pode fazer assim, pode fazer presencial, pode ir lá, eu acho que seria interessante. Mas vocês estão em Friburgo, né? Vocês ficam em Friburgo, não é isso? Não, mas os alunos são do Rio de Janeiro, que fazem mestrado conosco lá, eles estão fazendo a pesquisa no Rio de Janeiro. Então, a gente pode, se vocês tiverem, porque seria interessante fazer uma reunião, né? A gente ou pode fazer online, se vocês estiverem estiverem em Friburgo, né? Com o Josué, para quem não sabe, Josué é um biólogo que sabe muita imunologia. A Paola está aí. Paola está aqui, ó. Paola está aqui. E microbiologia. E ele, eu levei ele para lá, a gente contratou ele, porque a gente precisava de alguém para trabalhar com o Denis. Não sei se todo mundo aí conhece o Denis, que é um professor de estomatologia hoje, ele também acho que é professor, ele está também como professor na UERJ, para tocar o laboratório de biologia molecular que a gente tem lá. Então, o Josué, até brinquei com ele, Josué, daqui a pouco tu vai virar dentista, tu está aprendendo um monte de coisa aí, e ele trouxe para a gente esse suporte do conhecimento que ele tem em imunologia e microbiologia. Tá sendo bem legal, eu nem sabia que eles estavam fazendo esse trabalho aí, então acho que vale a pena, Elisângela, e a gente fazer uma reunião, de repente, virtual com a Alessandra, né? E outros professores, e os alunos também. Aí, sim, ótimo, porque como você estava propondo parceria, e já está sendo feita parceria, e você não estava sabendo. Pois é. Não, assim, o que acontece? A gente tem muitas reuniões lá para ver o andamento dos nossos trabalhos, né? Então, às vezes, assim, estou fazendo um trabalho, mas não especifica. Talvez a gente tenha até falado desse trabalho de vocês e a gente não estava sabendo, mas a gente faz parceria, a gente tem que fazer parceria. Senão as coisas não andam, né? A UF ainda não está, como ainda não está presencial, Elisângela ainda estava em São Paulo. Eu estou em Curitiba, né? Eu estou emprestada aqui na Federal do Paraná há um tempo, por isso que eu estou fazendo, fazendo pesquisa epidemiológica em Curitiba. Estou morando aqui no Sul um pouquinho. Mas você está fazendo o que aí, Alessandra? Eu estou fazendo colaboração técnica. Eu vim para fazer pesquisa. Maneiro, e aí eu estou na pesquisa epidemiológica, sim. Maravilha. Aí eu contribuo na faculdade também, na clínica, na odontologia legal, mas fico a maior parte do meu tempo com os mestrandos na pesquisa epidemiológica.
Mas em dezembro eu estou no Rio. Eu acho que a gente vai marcar aí da gente conhecer a estrutura aí. Sim, eu acho que vocês têm que ir lá, até porque, para vocês checarem o que a gente tem de estrutura, para até ver, poxa, eu tenho um trabalho assim, será que dá para a gente desenvolver algum trabalho? E aí isso vai fazer com que vocês tenham até ideias, né? E eu acho que vale a pena, por exemplo, numa reunião dessa, os outros professores estarem presentes, o próprio Josué. Porque o que acontece? Com o negócio da pandemia, a gente não está indo todos os professores não estão indo lá juntos, entendeu? Porque fica muito perigoso. Então, um grupo vai, então, mas aí, se precisar marcar os outros professores, a gente pode ver aqueles professores que estão envolvidos com algum trabalho que vocês estão em andamento, o Josué é um exemplo, e aí eles ficam lá, ficam presentes. Às vezes eu faço reunião também híbrida, né? Eu boto algumas pessoas online e outras pessoas ficam presenciais, né? É isso. Tá ótimo, a gente combina assim. Obrigada, Lúcio, ótima aula, viu? Obrigado aí, gente. Só Obrigado te agradecer aí pela tua excelente aula, que foi muito elucidativo para a gente que fala, como a Alessandra colocou, é muito bem colocado, que fala um pouco disso na graduação, e enfim. E a gente sabe que fala muito pouco do que pode ser falado. Você hoje veio ampliar bastante os horizontes dentro do que a gente já sabia que podia acontecer, mas trazendo ainda mais conceitos recentes. Eu mandei aqueles artigos que eu mandei, Edson. Eu já coloquei lá no grupo, tá? Eu vi, tem artigo assim. A gente tem que ler, não tem jeito. Não, com certeza. Obrigado aí. De nada. Maurício vai finalizar aí. Depois a gente vai te mandar aí algum. Bom, deixa ele falar contigo aí. Obrigado mais uma vez, Lúcio. Tudo de bom, tá? Valeu, obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado, professor Lúcio. Obrigado, uma grande satisfação revê-lo. É sempre muito bom assistir sua aula. Já sou seu fã aí no passado, sempre que eu posso eu assisto, e você consegue passar por uma linha ali muito interessante e fazer uma correlação, né? Muito, muito didática e terminar com a bioestatística, né? Hoje o dentista tem que saber o que está lendo, né? Então é muito importante, parabéns mesmo. A gente vai estar mandando uma lembrancinha e eu me comprometo lá a conhecer o mestrado. Sim, e de alguma maneira poder ajudar lá. Você tem que ir lá para a gente fazer a parceria. Tá, gente, olha só. Eu queria agradecer o convite de vocês e vou esperar vocês lá. Hein? Valeu? Valeu. Beijo, tchau. Boa noite. Gente, boa noite. Um abraço para todos. Tudo bom.